Naquele tempo, Jesus elevou os olhos ao céu e orou: que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu estou em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olá, meus irmãos de fé. Hoje nós vamos falar de ecumenismo. Nossa pergunta do dia de hoje, que é a 131, quer saber o que temos de fazer pela unidade dos cristãos. Se você que está vendo esse vídeo está entrando aqui no nosso canal pela primeira vez, aproveite para deixar aí o seu gostei no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba todos os dias as notificações dos novos vídeos, também no sábado às 18 horas, e espalhe esse vídeo para os seus contatos, nas suas redes sociais, para os seus amigos. Vamos então falar hoje de ecumenismo. E o catecismo nos diz o quê? Que nós precisamos fazer pela unidade daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Que quando nós falamos de ecumenismo, estamos falando exatamente disso. Não daqueles que acreditam em outros deuses, não daqueles que acreditam em outras entidades ou divindades, né? Porque isso se chama diálogo interreligioso, diálogo entre as religiões, como seria o diálogo entre muçulmanos, católicos, budistas, hinduístas, shintoístas, brahmanistas, que entra aí um pouco nesse aspecto, as religiões naturalistas, enfim, outras religiões grandes, unidas em diálogo, nós chamamos esse diálogo de interreligioso, diálogo entre as religiões. Quando nós estamos falando de um diálogo também entre denominações cristãs, ou seja, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, e aí entram muitas seitas, muitas denominações religiosas, etc, etc, etc. Isso nós chamamos de ecumenismo. Esse diálogo entre cristãos nós chamamos de ecumenismo. E o catecismo vai dizer o seguinte: com palavras e obras temos de obedecer a Cristo, cuja vontade clara é que todos sejam um. Então, para responder essa pergunta, o que nós devemos fazer pela unidade dos cristãos é olhar para Cristo. Essa é a primeira postura e a mais importante. Olhar para Cristo e escutar a sua palavra que pede pela unidade, com palavras e obras, ou seja, com testemunho vivo e eficaz, eficiente da vida. É preciso dar testemunho desse desejo pela unidade, por mais que às vezes seja difícil dialogar, por mais que às vezes seja difícil entrar num consenso, trabalhar juntos, mas esse desejo e esse trabalho em comum é possível, e olhando para Cristo, escutando a sua palavra, nós somos convocados a obedecer esta vontade que é muito clara no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um para que o mundo creia. É uma grande contradição ao Evangelho que cristãos vivam divididos. Isso é fato, né? E o catecismo continua dizendo que, independentemente da idade, a unidade dos cristãos diz respeito a todos. A unidade foi um dos mais importantes desejos de Jesus. Ele rezou ao Pai que todos sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste. Os cismas são as feridas do corpo de Cristo. Elas doem, supuram, a expressão que está aqui, né? Uma mancha, uma marca de enfermidade na vida de um cristão, o cisma. São as brigas, as divisões, as separações, né? O conceito de cisma é justamente esse, né? Uma coisa que era unida, agora se separou, se quebrou mesmo, né? Propriamente dito, né? Há uma ruptura nesta unidade, ou seja, há um cisma. Eles
os cismas, levam a inimizades, enfraquecem a fé e a credibilidade dos cristãos, principalmente por ser uma contradição ao Evangelho. Ora, eu acredito em Jesus Cristo, acredito na palavra de Deus, mas na hora de viver a unidade, eu sinto dificuldades porque fulano, porque aquele grupo, porque aquela agremiação de pessoas ali pensa diferente de mim. Então eu não quero nem chegar perto daquele povo, né? Isso é uma contradição ao Evangelho. Simplesmente porque tem um grupo de pessoas, ou uma pessoa, que pensa diferente de mim, eu não sou capaz de dialogar. É muito delicado essa questão. Para que, então, desapareça do mundo esse escândalo da divisão, é preciso a conversão de todos os interessados, mas também o conhecimento das próprias convicções de fé e uma discussão teologicamente séria. Não é que agora eu vou aceitar tudo que o outro pensa, tudo que o outro propaga por aí. Não é que nós vamos aceitar simplesmente tudo, né? É preciso saber em que nós acreditamos, defender a nossa fé integralmente, né? Sem renunciar a nada mais. Ter a clareza de que nós podemos trabalhar juntos. Podemos trabalhar para um mundo melhor, para que o amor cresça, o bem comum possa aparecer com mais evidência na vida social, e o fato de alguém acreditar na Mãe de Deus, acreditar na intercessão da Virgem Maria, ou acreditar na figura do Papa, da autoridade do Papa, não impede de que se viva esses valores que são valores próprios do Evangelho. E aí nós podemos trabalhar juntos com uma pessoa que é da Igreja Batista, como posso trabalhar junto com uma pessoa que é da Igreja Universal, como alguém que às vezes eles não querem trabalhar, né? Mas aí quando o outro não quer, a gente não vai obrigar, é claro, né? Você faz aquilo que pode, né? Mas a sua parte você deve fazer, né? Você deve convidar a todos para o diálogo e estar aberto também às iniciativas, né? Criar iniciativas sociais que promovem o bem comum, que promovem a espiritualidade cristã, que promove a cultura, que promove, enfim, tantas outras coisas, né? E colocar assim como um suporte os valores, né? Os valores humanos, os valores sociais, os valores cristãos, etc. Aquilo que nós acreditamos não interfere nessa dimensão. O fato de eu ter obediência ao Papa e outras igrejas não estarem submetidas ao Papa, o que isso vai interferir se eu vou amar mais ou menos uma pessoa, o meu semelhante? Não interfere em nada. Um abrigo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. Um abrigo de idosos carentes, um abrigo de idosos que estão nas ruas para que sejam retirados da rua. Isso tem que ser necessariamente fundado por uma pessoa católica? É claro que não. Pode ser fundado, ser de iniciativa de uma outra pessoa, de uma outra religião, seja da Assembleia de Deus, seja da Deus e Amor, seja lá de qual for a denominação religiosa, e ali dentro ter a participação de católicos, de gente da Universal, de gente dos Mormons, de gente da Testemunha de Jeová, enfim, unir todos aqueles, né? Se bem que Testemunha de Jeová não acredita muito em Jesus Cristo, né? Mas saiu aqui, né? Apareceu, né? Também é um grupo que, de repente, né, poderia querer participar. Então, o que nós podemos fazer para trabalhar juntos, para que o mundo seja mais evangélico, que o mundo seja mais amoroso, que o mundo seja mais caridoso, que o mundo seja mais fraterno, que a vida possa ser cada vez melhor? Isso depende daquilo que eu acredito, ou o fundamento principal é Jesus Cristo. A nossa fé está fundada em Jesus Cristo. É Ele que nos motiva a todas estas iniciativas. Outros pontos de discordância, porque se nós formos buscar simplesmente os pontos discordantes, nós vamos encontrar. Nós precisamos buscar os pontos que nos unem, aquele ponto comum que nos fazem dialogar. Para terminar, o Catecismo diz o seguinte:
Sobretudo, é necessária a oração comum, assim como o serviço comum à humanidade, que era tudo isso que eu estava falando. E os responsáveis da igreja não deviam deixar interromper o diálogo teológico. Não é uma coisa que você deve deixar para segundo plano, não é uma coisa que você deve deixar para depois. Inclusive, porque é um dos pedidos do Concílio Vaticano II. Um dos documentos que surgiu no Concílio Vaticano II foi justamente um documento que tratava sobre o ecumenismo. Tantas coisas que se fala, né, no Concílio Vaticano II, aí está um dos grandes desejos, grandes pedidos, esta unidade, poder trabalharmos juntos com aqueles que dizem que acreditam em Jesus Cristo. Mas se de fato acreditam, vão encontrar e devem encontrar meios para trabalhar juntos, não ficar só de uma vez por ano, né, fazendo uma oração pela unidade dos cristãos, ou eventos, né, aqui e acolá, mas de fato uma iniciativa concreta para promover o bem da sociedade, o bem da humanidade. Meus irmãos de fé, hoje ficamos por aqui. Até amanhã com o nosso próximo vídeo.